E eu hoje quero compartilhar uma palavra com os irmãos e dizer, querido, querida, que a nossa segurança, ela é Cristo. Se você fizer uma reflexão breve, sem nem muita pesquisa, mas muito breve, você vai ver que literalmente o mundo, por todas as informações que temos, ele não tem segurança em nada. O mundo diz, a vacina resolve. Não, a vacina não resolve. A vacina do país A é boa, do país B não. O Ministério da Saúde fala uma coisa, o outro fala outra, o outro fala outro. Um fala, irmãos, é um negócio assim, impressionante. E as coisas no mundo, a gente vê cada dia piorando, cada dia as pessoas sem expectativas, cada dia as pessoas sem esperança, cada dia mais pessoas doentes que eu digo até nem fisicamente, mas são doenças psicossomáticas que têm alcançado um número brutal de pessoas. As pessoas estão amedrontadas, escondidas, as pessoas estão voltando para trás, muitos. Os que têm dinheiro vão para os seus esconderijos, pagam uma grana para ficarem afastados de tudo. Quem pode pagar isso, né? E aí, meus irmãos, a nossa segurança é Jesus Cristo. E a segurança da igreja, e a segurança desta igreja é Jesus Cristo. A segurança da sua família, a segurança da minha família é Jesus Cristo. Então cabe a mim e a você decidir o que nós vamos fazer com isso, o que nós temos aprendido na palavra. Que tem sido a cada dia maravilhoso poder compartilhar a palavra, ler a palavra e procurar entender o que a palavra tem dito à nossa vida. É maravilhoso. Então o livro de Gálatas, no penúltimo capítulo, capítulo 5, o último é o 6, que terminamos de estudar na última escola bíblica dominical. E eu louvo a Deus pelo tempo que tivemos estudando Gálatas, pelos irmãos que puderam participar, e agora eu no meu devocional, aliás, eu terminei hoje também de ler Gálatas, a gente fazer uma leitura diferente quando você estuda o porquê de Gálatas, né? Qual era o motivo que Paulo foi escrever esta igreja que estava na Galácia. Então quem ouviu o estudo nesses 6 capítulos, nós entendemos o porquê. Uma igreja abençoada, bem-sucedida, né? Uma igreja bênção. Mas aí de repente eles começaram a ouvir outras vozes. Os judaizantes começaram a pregar coisas para eles, eles começaram a acreditar. E a igreja começou a debandar. E Paulo teve que ir e repreender a igreja e dizer aqui, ó, vocês aprenderam, vocês sabem qual é a verdade. Você sabe o que é Cristo. Você sabe o que é nova aliança. Que negócio é esse? Como assim? Então Paulo repreende e ele coloca então e tenta trazer essa igreja de novo para o prumo, para o rumo. Então, queridos, nossa segurança é Cristo. Para contextualizar, eu quero ler aqui os 5, a partir do 16. Contextualizar essa palavra. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem. Esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se viverdes em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Nós deveríamos continuar o texto aqui, mas eu vou parar até aqui, entrar ali no capítulo 6. Mas nós precisamos, nós vamos ler só até aqui. Querido, querida, nós, como filhos de Deus, nós precisamos olhar para esta palavra, olhar e entender se a nossa segurança verdadeiramente é Cristo, ou se nós temos conceitos em nossas vidas, ou pré-conceitos, conceitos formados em nossa vida, que nós imaginamos que não precisam ser mudados. E aqui o Paulo, ele traz uma lista aqui, meus irmãos, de pessoas que nem vão morar no céu, não há salvação para os que andam dessa forma. Mas ele fala assim, mas há o fruto do Espírito, e ele tem a caridade, tem a paz, ele tem a benignidade, ele tem a mansidão, ele tem a temperança. Contra essas coisas não há lei. Querido, querida, a mudança que Cristo faz em nossas vidas é uma mudança radical. E a mudança que Cristo faz em nossa vida não é um estereótipo, não é isso aqui, não é o Romério que trabalhou até 5 e o Romério pós 19 horas. Não é isso que Deus muda. O Senhor, Ele começa uma mudança assim, poderosa em nossas vidas e maravilhosa em nossas vidas, é de dentro para fora. Então, quando Ele me muda de dentro para fora, esses frutos que Paulo fala aqui, a igreja que estava lá na Galácia, esses frutos, eles então se manifestam, porque houve uma mudança do Senhor em minha vida. E eu então passo a ter constância, e eu então passo a ter firmeza na palavra e no conceito das Escrituras Sagradas. E eu então largo tudo aquilo que o Paulo enumera ali, eu largo todas essas coisas, e eu olho para Cristo, que é a minha segurança, e Ele muda completamente a minha vida. A impressão que dá aqui, meus irmãos, que Paulo está dizendo a essa igreja, que o Espírito Santo Ele faz quando eu sou cheio do Espírito, quando eu busco a palavra de Deus, quando eu busco essa direção de Deus. Parece que o Paulo está dizendo aqui para nós, o Espírito Santo de Deus, Ele faz uma faxina na nossa vida. E Ele tira de nós tudo isso que foi enumerado, não vou repetir aqui, não vou ler de novo. E Ele coloca em nós esses frutos maravilhosos para a glória de Deus Pai. Agora, o que acontece com as nossas vidas? E o mesmo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Roma,
Eu quero deixar muito claro para os irmãos que ele está falando aqui de uma luta, no capítulo 7 de Romanos. Ele está falando muito claro de uma luta entre a carne e entre o espírito. Ele está falando contra o pecado e a carne, o pecado da carne e o homem espiritual. É muito claro isso. Mas eu quero olhar para esse texto, e foi até essa certeza que o Senhor colocou no meu coração hoje. Olha o que Paulo fala, Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele fala assim, até quero, mas eu não consigo realizar o bem. O 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Queridos, este era o grande dilema que tirava a paz do apóstolo Paulo, e que tira também a nossa paz. Eu e você sabemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós entendemos, nós observamos, nós conhecemos os mandamentos de Deus para a nossa vida. E o que é que nós fazemos? Quem está falando aqui é Paulo, irmãos. Paulo, eu costumo dizer, é da prateleira de cima. Paulo era um cara exponencial. Agora, a não observância desses mandamentos, o não cumprimento do que Deus está dizendo para mim, o que acontece? Irmãos, é como nós andarmos como crentes. Você é um carro. Quem conhece carro sabe. É andar com o freio de estacionamento puxado. Ele vai na marcha lenta. Vai acabar, vai estragar. E não vai, o negócio vai devagar. Então a não observância dos mandamentos, queridos, não é que ela atrasa o cumprimento da obra de Deus, das maravilhas de Deus em nossas vidas, das suas maravilhosas promessas. Então não é Deus que atrasa, meus irmãos, somos nós. Porque o Paulo está dizendo aqui, o mal que eu não quero, esse eu faço. E o bem que eu quero, eu não consigo fazer. E daí, brother, descasca essa manga aí e resolve o problema para mim. Querido, querida, eu e você precisamos, mais do que em qualquer outra era, nos agarrar com Cristo, com o autor e consumador da nossa fé, que é o que verdadeiramente traz a resolução para os nossos problemas. Eu preciso olhar para a palavra, e olhar e andar de acordo com a palavra de Deus. Eu quero ser um bem-sucedido em qualquer lugar da minha vida, eu preciso olhar para a palavra de Deus. Porque, queridos, pensamentos nossos olhos, o que eles veem, falamos lá em Gálatas, a concupiscência da carne, dos olhos, ações, atitudes, palavra, elas dizem muito quem somos. Muito. E o Paulo está dizendo assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Às vezes nós conhecemos exatamente todas
toda a verdade, e nós fazemos o contrário do que precisa ser feito. Nós não fazemos de acordo com a palavra de Deus, nós não fazemos de acordo com aquilo que as Escrituras têm nos ensinado. Então eu preciso olhar para esta palavra, e Paulo aqui está dando uma instrução muito clara, a mim e a você. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então tinha ali uma briga, tinha ali uma discussão entre esse ser espiritual e a carne dessa pessoa. Estamos aí quase no meio de dezembro, do último mês de 2020. Falar assim, para muitos, meus irmãos, foi um ano dificílimo, de muitas lutas. Pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam amigos. Falar que foi moleza, mamão com açúcar, não foi. Agora, queridos, se nós, como mundo, olharmos como o mundo tem olhado, tudo isso que tem acontecido, o mundo está, eu disse aqui no início, desesperado, não sabe para onde ir, para que porta vai. E nós temos aconselhado e temos dito à igreja, e encerro daqui a pouco falando isso, e temos dito à igreja, a nossa segurança é Cristo, e nós devemos ir para o altar do Pai, do Senhor, e ter essa comunhão linda, maravilhosa, gostosa com Ele, entendendo que Ele tem nos abençoado, que Ele tem cuidado de nós, e que Ele tem nos sustentado no meio disso tudo, e nós devemos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em todo o tempo da nossa vida, até o fim, em nome de Jesus. Porque, queridos, se nós queremos a eternidade, mas Deus tem preparado coisas maravilhosas para nós, e às vezes, meus irmãos, nós não tomamos posse, ou nós não avançamos neste quesito, e daí, meus irmãos, é chover no molhado. Paulo fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que é Cristo, o nosso Senhor. Ele fala assim, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para alcançar. Então o que nós vemos Paulo falando, e se ele escreve lá à igreja que estava em Filipenses, o que nós vemos Paulo dizer é o seguinte, é que muitas pessoas, meus irmãos, parece-nos que é uma coisa, desculpe a expressão, uma acomodação. Eu não preciso fazer mais nada, porque eu já estou salvo mesmo, vou para a glória com o Pai, louvado seja o nome do Senhor. Agora o Paulo, meus irmãos, é uma coisa impressionante. Quando você lê o capítulo 3 de Filipenses, você vê Paulo, sabe o que ele está fazendo? Se esforçando para chegar na linha de chegada e chegar bem, e chegar na presença de Deus. Querido, você vai ter e eu vou ter todo tipo de distração para tirar o seu foco, todo o tipo de distração para desfocar a sua visão. É isso que Paulo está falando na igreja que estava na Galácia. Vai haver distrações. Nós temos distrações que nós temos que lutar com elas todos os dias. Isso é a luta contra a carne e o sangue. Isso é o que Paulo está falando na igreja que está em Roma e está falando da igreja que está na Galácia. É uma luta, e as distrações vêm, e vêm, e vêm, e vêm. E quando você vê, você já foi enrolado com aquilo tudo, e você olha, e o que eu vou fazer agora? Passou o dia, passou o mês, passou o ano, e aí você não fez nada daquilo que você planejou em fazer, que Deus colocou no teu coração para que você fizesse, e está acabando o ano. E aí, o que nós vamos
fazer. Querido, a tua salvação final, o grande final, é nosso encontro com Jesus Cristo. É nós estarmos com o Senhor na glória. É nós estarmos com o Eterno na glória. Este é o grande final. O grande final, a grande final. Não permita que as distrações prendam você, trave você, impeça você de avançar. Não permita. Como que você vai vencer isso? Se enchendo do Espírito, se enchendo da palavra, meditando nas Escrituras, pedindo para Deus falar com você. Nós já tratamos esse assunto aqui, meus irmãos. Todo cristão deveria ter a disciplina de, antes de qualquer coisa, ele primeiro ler a palavra e meditar na palavra, e depois ele orar. Antes de qualquer coisa, antes de enfrentar o dia. Pastor, é que você não conhece o meu dia. Você acha que é só você? Você acha que é só você que cansa, que é só você que trabalha, que é só você que tem compromisso, que é só você que tem família, que é só você que tem isso, que tem aquilo? Você acha que é só você? Não é. Estava numa igreja sábado à noite, e aí o pastor deu testemunho de um varão ali que estava na música. Era o diretor, o ministro ali do louvor daquele momento. Não sei se ele é de lá, não sei. Aí essa igreja foi reformada, preparada para começar no sábado, ser consagrada. E aí esse cara trabalha em algum hospital, e ele faz esses períodos, noite, dia. É como todo enfermeira, em alguma coisa de hospital ele trabalha. Então é um dia sim, um dia não. O cara, todos os dias da reforma da igreja ele foi. No último dia ele saiu do trabalho, veio para a igreja, trabalhou até 00:30. No outro dia ele trabalhou o dia todo, veio para a igreja e ministrou louvor. Yes. Aí eu falei, pô, já é demais o que o cara está fazendo. Ele falou, agora eu vou dar o detalhe aqui. O cara não mora em Campinas, ele mora em Sumaré. Às vezes, meus irmãos, nós mesmos dizemos assim, e a nossa mente ela recebe isso, tá? Você vai falando e isso vai ficando lá. Não, eu não consigo, fica lá. Ah, eu não posso, fica lá. Eu sou um cansado, fica lá. E aí você vai parando projeto, vai parando isso, vai parando, tem alguém que está fazendo, alguém vai abrir essa igreja, alguém vai varrer lá, alguém vai colocar uma água lá, alguém vai fazer. Deixa eu aqui, cara. Sim, você pode ficar, a decisão é tua, é minha também. Mas agora, querido, é uma perda de tempo isso. Eu não ir para o altar de Deus, eu não ir para a presença de Deus. Para mim, é uma coisa que não cabe a um cristão. Nós temos que nos aproximar do Senhor, ir para a presença dEle. Quando eu digo isso, irmãos, tire do seu coração, congregar é bíblico. Congregai-vos. Pastor, é um novo tempo, é a pandemia, é não sei o quê, e a palavra continua, ela não mudou. Ela está dizendo, congregai-vos. Eu não sei como que Deus falaria isso para mim. Mas e a pandemia, pastor? E o distanciamento, e a máscara, e não sei o quê. E a palavra está dizendo, congregai-vos. Vós filhos, congregai-vos. Ô brother, que isso? Acorda. Acorda, brother. O tempo está passando. Os dias são rápidos. Jesus está voltando e Ele vai buscar a tua noiva, Ele vai buscar a igreja.
A tua segurança não é você ficar aí, a tua segurança é servir para o altar de Deus, para a presença de Deus. Pastor, mas o altar pode ser aqui em casa. Yes. E a Bíblia continua também: congregai-vos. Mas vamos lá. Então você não tem como vir para a igreja? Não vou. Não vou. Não vai? Não vai. Mas então vai para a presença do Senhor onde você estiver. Porque, queridos, eu penso que seja muito mais fácil, eu penso, eu entrar na presença de Deus, no santuário, do que em outro lugar. Eu penso. Porque aí sim, já há testemunhos de muitas pessoas, que as distrações, elas nos minam, e você nem presta atenção no que você está fazendo. E aí, as escrituras em Romanos 12, ela fala assim: apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele fala isso. A nossa segurança é Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso, que nos escolheu para uma obra bendita e poderosa, e nos escolheu para nós irmos morar com Ele no céu. Ele não te escolheu para você ser um perdedor, uma perdedora, um frustrado, uma frustrada, um medroso, medrosa. Ele não te escolheu para isso. O Senhor te escolheu para você avançar, o Senhor te escolheu para você caminhar olhando para Ele. O Senhor te chamou para você olhar e entender que Ele tem o controle, Ele está no controle, Ele é o abençoador da tua vida e da minha vida. E o Paulo, ele é muito claro quando ele fala em Romanos 8, no versículo 39 em diante: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. Ninguém pode impedir o operar de Deus em tua vida. Ninguém pode impedir em nossas vidas. E se alguém fracassar na sua vida espiritual, e acontece, não é por falta da graça, do amor de Deus. Não é, meus irmãos. Porque o Senhor sempre nos dá em abundância. Aliás, Ele nos deu tudo. Quem será contra nós? Deus é por nós. E já está decretado. Você é um varão, filho, filha de Deus. Nós somos filhos, essa igreja é do Senhor. Ela foi escolhida para uma obra bendita e poderosa na face da terra. Eu faço parte da igreja de Cristo, eu preciso avançar. Querido, a impressão que dá é que muitas pessoas foram acometidos de uma letargia. E essa letargia é isso, é a incapacidade de reação diante do problema. É a incapacidade de ver o problema e saber que há um Deus que é maior do que qualquer problema. É maior do que qualquer coisa dessas que nós enfrentamos e enfrentaremos. Queridos, nós precisamos sair desta paralisia que o mundo muitas vezes nos impõe. Isso é letargia. Eu preciso sair. Lá fora o mundo está perdido. Levante-se em Cristo Jesus e vá para frente, porque Ele te escolheu para você triunfar para a glória de Deus. Ele escolheu essa igreja, Ele escolheu nossas famílias para que possamos triunfar para a glória de Deus. Saia da inércia, reaja diante do problemática da tua vida e saiba que Ele está no controle para a glória de Deus Pai. A tua segurança e a minha, ela está em Cristo Jesus, o
nosso Salvador. Louvado seja o nome do que reina e vive para todo sempre. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda a glória pelas bênçãos benditas e poderosas que nós temos recebido da parte dele, em nome de Jesus. Eu te abençoo com esta palavra, eu abençoo tua casa, eu abençoo tua família. Você decide o que você fará com isso, eu vou decidir. Nós temos que decidir, mas eu te abençoo. Eu te abençoo para que você vença a letargia, para que você triunfe sobre a letargia, que nos faz muito mal muitas vezes. Nós não podemos ser uma igreja nesse estado letárgico. Não podemos, meus irmãos. A igreja precisa avançar, nós precisamos avançar. Você precisa gerar, eu preciso gerar. Nós um dia, quando encontrarmos com o Senhor, Ele vai perguntar para mim e para você: onde estão os frutos? Não adianta eu omitir isso de você, porque você será perguntado, e eu também serei, e nós não podemos ficar nesse estado letárgico, porque o Senhor é a nossa segurança, Ele é o abençoador da nossa vida, Ele tem nos sustentado, nos sustentou no meio de outras tantas pandemias, e Ele nos sustentará no meio de tudo que vier, todos os dias da nossa vida, Ele nos abençoará para a glória de Deus Pai. Basta cada dia o seu mal, o amanhã ele pertence a Deus, e Ele é o abençoador da tua vida para a glória de Deus. Ei, olha para mim, irmão e irmã, muda a chave da tua vida. Ao invés de reclamarmos, de murmurar, começa a abençoar o que está do teu lado, na tua frente, o que está com você no teu trabalho, onde você estiver. Comece a liberar uma palavra de bênção e vitória. Comece a falar de Cristo, comece a abençoar no trânsito, ao invés de ficar bravo como eu fiquei hoje. Faz o que Deus tem te ensinado. Não seja um crente letárgico, mas seja um crente ativo na presença de Deus, e que de Deus te dê a visão da vontade dEle para a tua vida a cada manhã. Como é bom, meus irmãos, como é prazeroso ir para o altar de Deus e termos o coração ensinável na presença dEle. Jesus é a nossa segurança. Jesus é a tua segurança. Jesus é o que muda a história, a tua, a minha e da humanidade. Ele pode mudar, e Ele vai mudar, se eu mudar a minha posição em relação a Ele. Aí eu posso fazer essa afirmação. Eu não posso dizer que Ele vai mudar e eu continuar a mesmo. Uai, como assim, cara? Irmãos, não tem isso na Bíblia. Não há isso na Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver que todos os homens e mulheres de Deus, eles não foram inertes. Nenhum. Muitos foram mortos, decapitados, escorraçados, perseguidos. Muitos. E são até hoje. Está morrendo aí no continente africano, agora. Cristão é perseguido no mundo inteiro. Nos países muçulmanos mais. A história é essa, eles querem parar o cristianismo, querem parar você. É isso, irmãos. Porque o inimigo sabe para onde nós vamos. Nós vamos morar com o Pai e Ele quer impedir isso. Eu quero te dizer em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te levante para a glória dEle, te anime na jornada. Oh, queridos, como eu tenho pedido isso para Deus. Deus, me anima na jornada, eu preciso caminhar.
Nós precisamos de mais, irmãos, que Deus te ajude. Eu quero, se essa palavra hoje, de alguma forma, ela falou o seu coração, de alguma forma, ela, em algum momento da ministração que Deus falou com você, eu quero que aí no seu lugar mesmo, você na sua casa mesmo, curve sua cabeça, coloque a sua mão no seu coração. Eu quero orar com você e clamar para que Deus, Ele te toque, Ele te abençoe, Ele te fortaleça, em nome de Jesus. Pai de amor, de graça e misericórdia, essa palavra nos deu uma certeza que a nossa segurança é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta palavra, ela nos ensinou que nós vencemos todos os nossos desejos carnais e vencemos quando somos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós vencemos quando nós temos convicções e firmeza na palavra de Deus, que é o que foi ensinado na igreja que estava na Galácia. Deus amado, e Paulo fala ali em Filipenses que ele deixou de olhar para os problemas, para as coisas passadas, ele olhou para Cristo, que é o que verdadeiramente nos importa, é olhar para Cristo. Porque a vitória em Cristo, ela é certa. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar esses irmãos, abençoar esta igreja aqui congregada, os que estão em suas casas, te pedir, Pai, nos abençoe, para que possamos, se em algum momento nós passeamos, navegamos, olhamos para essa letargia, tira isso de nós, Deus, tira isso de nós. Nós queremos ser homens e queremos ser mulheres que glorificam o Teu nome, que faz a Tua vontade em todo o tempo. E nos perdoa, Pai amado, por tantas vezes errarmos, falharmos. Nos perdoa, Deus, e nos ajuda na caminhada. Nós precisamos do Senhor. Alcance todos aqueles que ouviram, que ouvirão esta palavra. Alcance e fortaleça. Não há ninguém perdido para o Senhor. O Senhor salva nos mais variados lugares e as mais variadas pessoas. Salve as vidas e nos ajude nessa obra. Pai, conte conosco, olhe para nós, nos instrumentaliza para esta obra que o Senhor quer que façamos em nome de Jesus. Eu oro, Pai, te agradecendo e te louvando em nome de Jesus. Amém e amém.